Oi gente, tudo bem? Meu nome é Edine Gomes. Hoje eu vou apresentar o plano de intervenção psicopedagógico para o estudante João. Ele tem 10 anos e foi encaminhado pela escola onde estuda para uma análise psicopedagógica, uma vez que ele estava apresentando várias dificuldades no processo de aprendizagem na escola. Então, dificuldades escolares, estava apresentando também um comprometimento muito significativo na execução de algumas tarefas específicas de escrita, de leitura. E então, diante dessa hipótese diagnóstica de dislexia, fiz um plano de intervenção e vou apresentar aqui para vocês. A criança ela deve ser tratada de maneira natural. É claro que a família não deve esquecer das terapias do acompanhamento psicopedagógico, mas ela deve ser tratada de forma natural e a criança ela deve ser estimulada e deve ser também parabenizada por suas conquistas. É muito importante isso porque isso aí vai mexer muito com a questão da autoestima da criança. E uma criança que tem uma autoestima bacana, saudável, é um terreno bom para a gente trabalhar. E aí ela vai desenvolver com muito mais facilidade. Brincar com jogos que estimulam a memória e também jogos que valorizam muito a percepção da criança em relação às sílabas, a formação correta das palavras, é muito importante. Quais jogos a gente pode citar aqui? Jogos simples, por exemplo, o jogo da forca, caça-palavras, palavras cruzadas, são jogos que estimulam a memória. Muito importante a flexibilização em relação às avaliações. Uma criança disléxica, ela tem uma dificuldade acentuada na escrita, na leitura. E, sendo a avaliação escrita, ela vai ter uma dificuldade muito grande, de repente, em alcançar a nota. Então, a estimulação, a questão da expressão oral, dessa comunicação, o olho no olho, para poder verificar se realmente a criança está compreendendo, valorizar essa comunicação oral, aproveitar já para avaliar essa evolução oral, isso é muito importante. Então, assim, é claro que a criança ela deve ser tratada naturalmente, mas ser tratada naturalmente não quer dizer que a gente deva esquecer o fato dela ser disléxica e que ela precisa ter um olhar adequado, porque senão essa criança ela pode ficar desestimulada, mas isso não quer dizer que ela não esteja aprendendo. Mas quando a gente só pensa na avaliação escrita, é realmente complicado, porque a criança ela está num processo de evolução gradativo, tem vários tipos de dislexia, então cada criança apresenta um grau de dificuldade e essa criança ela deve ser vista, ela deve ser tratada de maneira natural, porém ela é uma criança atípica. Então, dentro das suas especificidades, ela precisa também, né, ter esse olhar cuidadoso. Além disso, a criança ela deve ser colocada em relação ao ambiente espacial da escola, né, dentro da sala de aula, o mais próximo possível ao professor, à lousa, porque aí o professor ele pode perceber melhor se essa criança está respondendo bem ou não àquela explicação. Falando agora dos encaminhamentos, é importante a continuação do encaminhamento psicopedagógico, uma vez que João ele apresenta muita dificuldade na execução das tarefas escolares por conta da dislexia. Além disso, um acompanhamento neuropsicológico, né? Isso vai ajudar muito também a família a compreender um pouco mais sobre esse funcionamento cognitivo de João, emocional, funcional. É muito importante esse acompanhamento. Apesar de João não ter apresentado falhas nessa questão motora e estar de acordo com a idade dele, sugiro uma vez por ano, pelo menos, fazer uma avaliação, né, psicomotora, porque para analisar se realmente ele está adequado ali, de acordo com a idade, então é sempre bom. Então, pelo menos uma vez no ano. Não precisa ficar o tempo inteiro, porque no momento esse desenvolvimento ele está adequado. Mas João ele apresenta também muita dificuldade fonológica, dificuldade de compreender os sons. Então, o acompanhamento com o fonoaudiólogo vai ser importantíssimo, porque aí esse profissional ele vai fazer uma terapia de acordo com as especificidades, de acordo com a necessidade de João. Então, várias atividades lúdicas, multissensoriais serão desenvolvidas para atender a essas necessidades. Fora isso, né, atividades também que estimulam a memória, a percepção visual, a atenção seletiva e sustentada, que é muito importante também, e atividades de escrita, de memorização através dos jogos. Aqueles jogos que foi sugerido também para a família serão trabalhadas nessas ações psicopedagógicas com um olhar, né, um pouco mais apurado. E também trabalhar uma das ações também muito importante são as músicas e as rimas. Elas ajudam muito nessa percepção dos sons. Então, esse aí foi o plano de intervenção.